Olá, tudo bem, meu querido amigo, minha querida amiga, como você está? Espero que bem. Nós estamos aqui hoje, então, chegando ao nosso último encontro da série Os Evangelhos e a Missão. Já passamos por Mateus e falamos sobre a importância da palavra, já estivemos em Marcos e falamos sobre a missão ter pressa, e no último encontro falamos sobre Lucas, que a missão deve ser feita por todos e para todos. E hoje, então, terminamos a nossa série no Evangelho de João com o título que diz o seguinte: João, fazer bem feito. Então peço que você feche agora os seus olhos para que a gente possa conversar com o nosso Deus. Pai querido, nós vamos abrir mais uma vez a sua palavra, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e coloque, o Senhor, no mesmo os teus ensinamentos, para que a nossa vida seja uma vida ligada a Ti e que a nossa vida seja uma vida de cristianismo prático. Abençoa todos aqueles que nos assistem nesse momento. É o que eu te peço, por favor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Essa é uma viagem, então, aos evangelhos, dentro aqui da nossa Bíblia, da Palavra de Deus, do nosso livro sagrado. E nós começamos falando aqui sobre o Evangelho de João. A data específica, né, acredita-se que o Evangelho de João ele foi escrito ali por volta do ano 85 depois de Cristo, ou, se você preferir, ano 85 da Era Comum. E a grande questão era a seguinte: quem era João? Então, João era um pescador. Ele era ali, acredita-se, parente de Jesus, ali talvez primo de Jesus. Ele era irmão de Tiago. E é interessante notar aqui que esse Tiago é o primeiro que no livro de Atos aparece ali, de repente, como o primeiro mártir cristão ali. Foi o primeiro dos discípulos que morreram. E João é o último, né, a morrer dos que foram discípulos de Jesus. Um outro ponto interessante aqui é que eles eram conhecidos, tanto Tiago quanto João, como Boanerges, que significa, né, esse termo significa filhos do trovão. De acordo com Lucas 9 e o verso 54, esse é o apelido que eles, o tratamento, né, a maneira como eles eram conhecidos, e Jesus chamou os dois pelo seu temperamento, né, assim, tempestuoso, de filhos do trovão, que é o que significa o termo Boanerges. É interessante ver assim também, em João 3 e verso 17, que esse temperamento ele é bem demonstrado ali quando a sugestão dos irmãos ali, João e Tiago, era que fogo descesse do céu e consumisse ali os samaritanos. Então, para você ver como que isso é interessante e ao mesmo tempo mostra, né, quem nós somos antes de conhecer Jesus, mas também na palavra de Deus, no testemunho da vida, a gente vê quem nós podemos ser depois que nós conhecemos a Jesus. É esse mesmo João que logo depois, então, na Bíblia é chamado de o discípulo do amor, onde ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, conforme 1 João 4 e o verso 8. Além disso, João ele foi provavelmente o discípulo mais jovem a ser chamado ali para fazer parte do grupo dos 12. Acredita-se que João tinha ali por volta de 17 anos. E ele acabou, por conta disso, se tornando muito, mas muito próximo a Jesus. Tanto é que na cena da ceia, né, João aparece ali ao lado de Jesus com a sua cabeça reclinada sobre o ombro do mestre. Além disso, esse evangelho ele é diferente dos outros 3, no sentido de que ele não é chamado de evangelho sinótico. Então, esse termo sinótico, que é o termo usado para a gente se referir a Mateus, Marcos e Lucas, significa que são evangelhos parecidos. A palavra sinótico significa da mesma ótica, ou do mesmo prisma, ou ainda olhando pela mesma janela. E como que a gente vê, de fato, aqui uma diferença entre esse evangelho e os demais? Enquanto todos os outros começam com Jesus no templo, você vê ali a gravidez de Maria, você vê até a gravidez de Isabel sendo mencionada ali
nos outros evangelhos, Isabel era a mãe de João Batista, que também era primo de Jesus, que foi aquele grande profeta que preparou o caminho para a chegada do Messias. Então você vê ali a história de Jesus entrando no templo, Jesus como criança, como bebê. Mas João já faz uma referência totalmente diferente. Enquanto esses evangelistas começam com Jesus no templo, João já entra com Jesus na eternidade. E ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Já fazia ao menos 25 anos que os outros evangelhos haviam sido escritos. Então, a dinâmica da igreja, as necessidades da igreja e até mesmo as crises que a igreja estava enfrentando eram agora crises diferentes. Havia muitos ensinamentos heréticos, tentando rebaixar a pessoa de Cristo, e muitos deles tentando explicar como foi a encarnação de Jesus. E muitos deles mais complicando do que ajudando e fugindo daquilo que realmente era o ensinamento bíblico e daquilo que realmente representava a encarnação de Jesus. Aliás, queridos, a encarnação de Jesus é o grande mistério. É um mistério que nós não podemos compreender totalmente, mas temos a oportunidade daquilo que nos foi revelado de conhecer esse mistério, quando alguém que é Deus se encarna como um ser humano, não deixa de ser Deus, mas assume agora uma natureza humana, completamente humana. Então, um termo bíblico aqui para se referir a Jesus é o termo grego, quando diz que ele é unigênito, é o termo monogenes, que significa mono, único e só, e genes significa da espécie. Então, não há nenhum ser no universo como Jesus, que é 100% homem, mas também que se fez 100%, que é 100% divino, porque ele era e é, e Deus nunca deixa de ser, e Jesus é a segunda pessoa da divindade, mas também 100% humano. Então, esse é o mistério, é um dos mistérios, o grande mistério da encarnação de Jesus. Então, havia essa crise agora, e essa tentativa de explicação. Então, João, ele já escreve o seu evangelho com uma outra necessidade, com uma outra cara agora, uma outra perspectiva, e ele está aqui também combatendo alguns ensinos heréticos que começam a aparecer na igreja ali, perto do final do primeiro século. Além disso, falando de crises, haviam pelo menos duas grandes crises que a igreja estava passando. A primeira grande crise, podemos dizer assim, era uma crise externa. Por quê? Quando o cristianismo surgiu, ele surge dentro do judaísmo. Então, em algum momento ali, aquilo era chamado de o caminho, não havia um nome, A primeira vez que os cristãos, de fato, são chamados cristãos, foi lá na cidade de Antioquia, isso aparece lá no livro de Atos, essa menção, Mas, a partir do momento que as pessoas iam aceitando Jesus, eles começaram a ser perseguidos. Eles eram perseguidos pelos próprios judeus, pelos seus próprios irmãos, mas em algum momento também eles começam a ser perseguidos pelo Império Romano. Então, era uma grande crise. Talvez a perseguição que doesse mais era a perseguição dos irmãos dos judeus. Inclusive, na sinagoga judaica, na doxologia, havia um momento ali de maldições. E essas maldições eram levantadas contra os inimigos do Senhor, e entre esses inimigos eram considerados os hereges. E entre esses hereges ali, no conceito dos judeus que não aceitaram o cristianismo, os cristãos eram esses hereges. Então era um momento muito difícil para a igreja e para os primeiros cristãos. Essa era a crise externa. Agora, a crise interna que havia, queridos, era a seguinte: um a um, aqueles discípulos, aquelas pessoas que haviam estado com o Senhor, tinham morrido um a um. O primeiro, como foi dito aqui, foi Tiago, irmão do próprio João. Ele foi morto à espada. E um a um desses discípulos, eles foram sendo martirizados, foram sendo mortos por causa do testemunho e por causa do evangelho que deram. E só João agora restava. João era o último elo, a última testemunha dos discípulos que estiveram com Jesus pessoalmente.
Então, qual que é a grande ênfase aqui no Evangelho de João? A primeira grande ênfase é que, assim como para Mateus, Jesus era o Messias, assim como para Marcos, Jesus era o servo sofredor, e assim como para Lucas, Jesus era um Salvador universal, no Evangelho de João, João se esforça mais do que qualquer outra coisa em demonstrar que Jesus, ele é mais do que o Messias, é mais do que um servo sofredor, de Isaías 53, e é mais do que alguém que não faz acepção de pessoas sendo um Salvador universal. Ele só pode ser tudo isso porque ele é Deus. Ele é Deus em forma humana. E o que chama atenção aqui é que ele procura agora preparar a igreja para coisas que virão. As pessoas que vêm agora, depois de João, são pessoas que não viram a Jesus. A única pessoa que está viva que viu a Jesus, é o próprio João. Então, é interessante a disposição do evangelho, porque aqui João, ele não coloca dezenas de milagres de Jesus, como nós vemos em outros evangelhos, mas ele coloca apenas 7. Isso mesmo, 7 milagres, que são chamados de sinais. Esses sinais, numa tradução do grego, que é semeion, a palavra semeion, traduzida para sinal, ela significa literalmente demonstração da glória e do poder de Deus. Então, quais são esses 7 milagres que são descritos aqui no Evangelho de João? Vamos lá listá-los? O primeiro milagre, nós temos aqui no capítulo 2, Jesus transformando água em vinho nas bodas de Caná. O poder de Jesus em relação à necessidade. Segundo sinal, nós vemos lá no capítulo 4, quando Jesus, a 30 quilômetros de distância, ele cura, então, uma criancinha que é o filho de um oficial do rei. Então, à distância, Jesus, ele cura esse menino. Então, quando o pai chega no outro dia em casa, ele vê ali o seu filho curado e ele fica sabendo, então, que na mesma hora, no dia anterior, quando ele havia estado com Jesus, foi quando o seu filho havia sido curado. O poder de Deus sobre a distância. Nós temos, então, agora no capítulo 5, o paralítico de Betesda. Então, Jesus, ele chega ali, é um sábado, e ele ordena que aquele paralítico que estava ali em volta do tanque de Betesda tome o seu leito, então, e ande com o seu leito. E esse homem já fazia ali 38 anos que era paralítico. Então você vê o poder de Jesus sobre a incapacidade, o poder de Deus sobre a incapacidade. O quarto milagre, nós temos aqui no capítulo 6, quando Jesus, ele transforma, na verdade, ele multiplica os pães. É a primeira multiplicação dos pães. Estão ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Acredita-se, então, que há ali pelo menos umas 10, 12 mil pessoas. E quando, então, Jesus, ele ora, ele multiplica 5 pães e 2 peixes. O sexto milagre segue exatamente o sexto sinal o quinto sinal, na verdade. Segue exatamente esse quarto sinal, que é quando as pessoas veem que Jesus transforma, multiplica os pães, eles querem fazer dele, coroá-lo rei e o seu Messias. Mas Jesus então ordena aos discípulos para que eles peguem o barco e vão mar adentro, que no caso ali era um braço do mar ali, o mar da Galileia, e Jesus ele sai para um outro lugar, e ele vai para um monte orar. Então quando Jesus ele termina a sua oração, é de madrugada, e ele vai então ao encontro dos discípulos, e agora já ali pelas 4 horas da manhã, madrugada alta, Jesus então não tem como pegar um barco, não tem como pedir ajuda, Jesus ele vai andando sobre o mar. Então você vê o poder de Jesus aqui sobre a natureza. Inclusive é nesse incidente do quinto sinal que Pedro então ele olha Jesus, todos pensam que é um fantasma, Jesus diz que não é, né? Que é ele mesmo que está ali. Então Pedro quer andar até Jesus e Jesus então vem andando. E quando ele obedece a palavra de Jesus, ele começa a andar, depois ele afunda, né? Porque fica orgulhoso, cheio de si, para de olhar para Jesus e Jesus então o salva. Este é o quinto sinal.
O sexto sinal, nós vemos aqui Jesus, então, curando um cego de nascença. E ele chega, então, para aquele rapaz e faz um barrinho, faz um cuspe, né, um barrinho, coloca aquele barro nos olhos do cego de nascença. E depois de ter feito isso, né, ele pergunta para o cego se ele vê alguma coisa. E, na verdade, ele não via completamente, ele via ainda um tanto embaçado. Então, ele diz o seguinte: vá até o tanque de Siloé. Isso está lá no capítulo 9 do livro de João, do Evangelho de João. E quando, então, esse rapaz obedece à ordem de Jesus, então ele vai e se lava no tanque de Siloé e ele volta, então, vendo, completamente restaurado e curado. Algumas pessoas começam ali a discutir se Jesus tinha ou não tinha curado, e daí é uma confusão com esse rapaz, com os pais dele. Os inimigos de Jesus ali tentam desfazer a obra de Jesus e conversam com o cego. O cego falou assim: olha, eu só sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Então você vê o poder de Jesus sobre a cegueira. Mas o maior problema dessa história não era a cegueira do cego, era a cegueira daqueles que enxergavam, mas não queriam ver. E o sétimo e último sinal está então no capítulo 11 desse evangelho, que é a ressurreição de Lázaro. Então, Lázaro, ele representa ali o poder de Jesus sobre a morte. Jesus já havia ressuscitado 2 pessoas, e você vê que nos evangelhos aparecem 3 ressurreições que Jesus realiza. Então, a primeira é a morte de uma criança, de uma menina, né, a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, que tinha ali 12 anos. Depois, a morte de um jovem, que era o filho da viúva de Naim. E por último, então, a morte de Lázaro, que é um adulto. E a gente vê aqui que a morte, queridos, infelizmente, nesse mundo, pega todas as faixas etárias, crianças, jovens e adultos. Só que quando Jesus tinha ressuscitado os 2 primeiros casos, na primeira situação, a filha de Jairo havia acabado de falecer. Então, muitas pessoas colocaram em dúvida que Jesus, de fato, tinha ressuscitado aquela pessoa, aquela menina. No segundo evento, Jesus chega, então, no momento do sepultamento, estavam caminhando em direção ao cemitério. Jesus, então, toca ali no esquife, onde estava o corpo daquele jovem morto, e Jesus ressuscita. Então, alguns diziam, também Jesus não fez nenhum milagre aqui. Mas quando João relata aqui a história de Lázaro, Lázaro já faz 3 dias que morreu. E aquele já era o 4º dia. E Jesus chega ali depois desse tempo, para que não houvesse dúvidas. Então Jesus chega e Lázaro já está enterrado. E o que nós sabemos então é que ele chega à porta do túmulo e chama: Lázaro, sai para fora. E aquele que estivera morto há mais de 4 dias, sai agora ressuscitado, no pleno vigor da saúde. E a gente vê aqui o poder de Deus sobre a morte. Então, o que João quer enfatizar escolhendo todos esses milagres, esses sinais? Queridos, todos os milagres aqui, eles demonstram o poder da palavra de Deus. Então, lembre-se, a palavra de Deus, ela precisa ser aberta, porque a palavra de Deus, ela tem poder. E quando ele conta nesse evangelho, você tem também 2 histórias que são bem... elas são ligações para isso que nós estamos falando, que é a primeira história de quando Jesus ele chega ressuscitado, está lá no capítulo 20 de João, e Tomé não está presente. Então Jesus ele vai embora, depois de aparecer os discípulos, mas quando Tomé chega ele não acredita. Então Jesus aparece 1 semana depois, porque ele apareceu no próprio domingo que havia ressuscitado, ele aparece então no outro domingo. E agora então, Tomé ele acredita e diz: Senhor meu, Deus meu, toquei nas suas mãos, toquei nos seus pés. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: porque você me viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então todos aqueles que viessem, queridos, depois de João, porque João era a última testemunha viva que estivera presente com Jesus em carne e osso, todos que viriam depois precisariam acreditar na palavra que estaria escrita no Novo e no Antigo Testamento,
e nos testemunhos das pessoas que ouviram esse testemunho de outras pessoas. Ao mesmo tempo, você tem uma curiosa história ali também nesse evangelho de Jesus conversando com Pedro. Quando ele havia negado 3 vezes, então ele pergunta as 3 vezes se ele ama ou não. E pelas 3 vezes, Jesus ele faz o seguinte. Ele diz o seguinte: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus recriou o mesmo cenário que ele havia feito na primeira vez, quando ele chamou o apóstolo Pedro. Então você tem aqui um espaço nesse evangelho também para mostrar o completo perdão de Jesus para Pedro. Jesus estava relembrando a Pedro do chamado que ele já havia feito lá atrás e que esse não havia mudado. Mas o que chama a atenção nessa história era que depois daquilo, João está ali acompanhando a conversa, você vê ali na continuação, e Jesus começa a dizer para Pedro que Pedro vai morrer crucificado, que Pedro vai ser um mártir do evangelho. Está lá no capítulo 21, assim como a história de Tomé está lá no capítulo 20. Então, Jesus ele começa a dizer para Pedro o que vai acontecer. Antigamente você ia para onde você queria, você agia da maneira que você queria, mas agora o Espírito Santo vai conduzir você. E no final de tudo você vai morrer. Você vai ser um mártir do evangelho. E Pedro, então, olhando para toda aquela história, ele vê que João está ali e ele se incomoda com João e ele pergunta: tá, mas o que vai acontecer com João? E Jesus então diz o seguinte: se eu quiser, Pedro, que ele permaneça até que eu venha, não te importa. Cuida da sua vida, você deve me seguir. Cumpra o seu ministério. Mas se eu quiser que ele fique até que eu volte, isso não é da sua conta. Isso não te importa. E aquilo, queridos, criou uma confusão porque, por causa dessa fala de Jesus, algumas pessoas começaram a dizer, inclusive na igreja, de que João não morreria. Mas Jesus não tinha dito isso. O próprio evangelho aqui, João, ele procura desmentir essa falsa ideia. Ora, Jesus não estava falando que ele não ia morrer. Jesus simplesmente falou assim: se eu quiser que ele fique, isso não é problema seu. Jesus estava querendo enfatizar para Pedro: Pedro, cuida da sua vida, cumpre o teu chamado e deixa que da vida dos outros, eu e essa pessoa nós cuidamos. Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a divulgar esse fato. Muito provavelmente porque Pedro ajudou a espalhar. E João agora tenta corrigir isso aqui. Mas o que acontecia? Tentaram martirizar João. E João não morria. João foi jogado, queridos, dentro de um caldeirão de fogo, de óleo, né? Um caldeirão de óleo fervente. E ele sobreviveu. Quando isso aconteceu, a igreja: está vendo? Ele não vai morrer. Depois disso, falaram assim: vamos isolar o João. Vamos prender o João lá na ilha de Pátimos. Ele vai morrer isolado. Mas o que aconteceu? Quando João vai para aquela ilha, queridos, o Espírito Santo toma conta dele e ele ali recebe as revelações que se transformaram no livro do Apocalipse. Então, quando João volta também da ilha de Pátimos, ele diz o seguinte: eles dizem assim: está vendo? João não vai morrer. João era uma pessoa especial também para Jesus. Você vê ao pé da cruz João com a Maria, mãe de Jesus, e João então olha para Jesus nesse momento. Jesus olha para Maria, que estava ali sofrendo, olha para João e pede que João cuide da sua mãe. E a história, queridos, a tradição cristã diz que João levou Maria e cuidou dela como fosse a sua própria mãe, até os últimos dias da sua vida, conforme diz a tradição, na cidade de Éfeso, aonde João morou muito tempo, ou talvez até o resto da sua vida. Então nós temos aqui muitas coisas para aprender desse evangelho, mas nós temos que parar por aqui. E eu gostaria de destacar aqui, queridos, 3 lições para nós encerrarmos então essa meditação e também encerrarmos aqui a nossa série. A primeira lição que nós aprendemos do evangelho de João é: 1. Jesus é Deus encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade e Deus encarnado. O João diz aqui que ele manifestou a sua glória. E nós vimos então a sua glória
como a glória do unigênito do Pai. A segunda lição é que o Evangelho, queridos, tem o poder para transformar qualquer pessoa, inclusive como foi a vida de João. E se Deus pôde transformar João do filho do trovão para o discípulo do amor, Jesus e o Evangelho têm poder para transformar qualquer pessoa, inclusive eu e você. Eu e você. Tá bom? Nunca se esqueça disso. O Evangelho transforma a vida das pessoas. E o terceiro e último ponto é assim. Os 7 sinais foram escolhidos aqui por João para mostrar, porque o 7 é um símbolo de totalidade, de perfeição. João procura demonstrar aqui, com esses 7 sinais, esses 7 milagres, a obra perfeita de Jesus. Jesus, ele fez uma obra perfeita para nos salvar, para agradar ao Pai, para trazer vida eterna a cada um de nós e para servir a humanidade. Então, o que é ser perfeito? O que é fazer a obra de Deus no sentido da perfeição, uma vez que só Deus é perfeito? Para nós, seres humanos, esse é o terceiro ponto, é o seguinte: na esfera humana, o perfeito é o mesmo que bem feito. Ou seja, aquilo que você dá o seu melhor, aquilo que você faz com todo capricho, com todo o coração, Deus recebe pelos méritos de Cristo como se fosse uma obra perfeita. Quando você prega com todo o seu coração, quando você canta com todo o seu coração, quando você visita as pessoas com todo o seu coração, quando você devolve o seu dízimo, suas ofertas, quando você ajuda os mais pobres de todo o seu coração, quando o seu coração está na missão e quando a missão está no seu coração, ela é considerada perfeita aos olhos de Jesus. Ou seja, como diz o aventureiro, devemos sempre fazer o melhor para Jesus. Terminando então essa série, queridos, eu desejo de todo o meu coração que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa, com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João, entender que você também deve ser um evangelista. Existe um 5º evangelho que está sendo escrito, que é o evangelho da minha e da sua vida. Então que Deus abençoe você e que você compreenda qual é o propósito da sua vida. Não é fazer parte do hall de membros da igreja, não é sentar, não é apenas ter um cargo na igreja. A sua vida é uma vida que foi comprada com o sangue do Filho de Deus. E para que ela faça sentido, a sua vida deve ser uma vida de missão, uma vida de evangelista. Cada um de nós tem um dom e um ministério para desempenhar. Então que Deus te abençoe, que você descubra o seu chamado, que você descubra o seu ministério e que você possa viver e pregar pelo Messias de Mateus, que você possa entender que o servo sofredor sofreu por você, que você possa, junto com todos e para todos, fazer a missão do Salvador universal de Lucas, e que a sua obra seja uma obra feita pelo coração, dando o seu melhor, e essa obra seja considerada uma obra perfeita. Essa é a vontade de Deus, e esse é meu desejo sincero e a minha oração para todos nós. Vamos orar? Querido Deus, muito, muito obrigado pela oportunidade de participarmos dessa série, nesses 4 encontros que o Senhor nos deu a oportunidade de participarmos juntos. Obrigado por cada um desses evangelhos. Eles nos mostram, Senhor, o que deve ser a nossa vida e que a nossa vida deve ser uma vida de missão. Então, que a nossa vida seja exatamente aquilo que ela deve ser. Eu peço uma bênção por cada pessoa que nos assiste, que ouviu uma ou todas as programações dessa série. Que a sua vida seja uma vida de missão. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Finalizando, então, eu não poderia deixar de ler um texto de João, que diz o seguinte: na verdade, o evangelista João está falando de todos os sinais aqui, capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, foram registrados. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes
Os que estão registrados foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna em seu nome. Deus abençoe você. Um grande abraço. Fique com Deus e tudo de bom.